que dão a vida por outras pessoas, que fazem coisas extraordinárias, né? E enquanto tem outras pessoas que são maquiavélicas, que são psicopatas. Então, não dá pra gente atribuir um valor moral absoluto pro ser humano, dizer que os seres humanos são bons ou são ruins. Afinal, existem pessoas de todos os tipos. Então, para mim, essa pergunta, ela é uma pergunta muito mal feita, muito errada, muito estranha. Porque vai depender de dois fatores. Primeiro, desse fator subjetivo, né? De ser bom ou ruim. E outra, porque há uma variação de comportamento, de ético, né? Por parte dos seres humanos, uma coisa assim absurda, né? Então, não dá para a gente definir, vamos dizer assim, uma lei para o ser humano. O problema é que, nos períodos mais antigos, né? Muitos filósofos, muitos intelectuais, eles atribuíam leis, né? Para o comportamento humano. E isso não é uma coisa que seja realmente possível. Tanto é que hoje, academicamente, essa ideia de lei dentro das ciências humanas, ela foi abolida, e corretamente. Afinal, não dá para você estabelecer uma lei, como, por exemplo, como a gente estabelece na matemática, na física, né? Na física, em parte da física, né? Existem várias leis, mas porque aquele padrão é seguido rigorosamente. Então, se você vê aquilo ali acontecendo várias vezes, você vê que se repete aquilo, né? A velocidade da luz, tudo. São coisas objetivas. São funções matemáticas. Você pode estabelecer em funções matemáticas aquilo. Agora, o comportamento humano, não. Às vezes, até uma pessoa é geralmente boa e toma atitudes ruins, né? Que a gente pode considerar ruins dentro de determinado padrão de comportamento que a gente estabelece, né? Então, é uma coisa muito subjetiva. Então não dá pra gente generalizar nunca uma questão dessas. Nunca você vai dizer assim, o ser humano é bom por natureza, ou é mal por natureza, né? É claro que a gente pode estudar certos seres humanos, vamos supor, pessoas com tendências psicopatas. Elas nascem psicopatas ou elas se tornam psicopatas? Aí sim, porque você está pegando um nicho específico. E mesmo dentro desse nicho, pode ser que hajam os dois lados. Podem ser que algumas pessoas já nasçam geneticamente, né, com aquela psicopatia, vamos dizer assim, e outras desenvolvam por fatores do ambiente. Ou que o ambiente, de alguma forma, potencialize aquela maldade nessa pessoa, né? Não necessariamente a pessoa que é psicopata, mas pessoas que têm já alguma tendência ruim, né? E aí o ambiente faz com que elas potencializem aquilo, ou o contrário, ou que o ambiente seja bom e que essa pessoa de algum modo esse ambiente neutralize essa maldade dessa pessoa. Então é uma coisa complexa estudar o comportamento humano, a psique humana, né? Então eu acredito que essa resposta ela não pode ser dada. Dizer assim, o ser humano é bom por natureza. Para mim já é uma generalização e a partir daí já não dá mais. A pergunta está errada, na verdade. Então eu acho que durante muitos séculos houve toda essa discussão e houveram diversas teorias que foram criadas a partir dessa premissa, ou da premissa de que o ser humano é bom por natureza, que a sociedade corrompe, ou o contrário, né? Ou que o ser humano é mal por natureza e precisa se estabelecer regras, né, de conduta para que ele possa não ser tão mal assim. Mas de modo geral, a ideia do Rousseau, aliás, tanto a ideia do Rousseau quanto a ideia do Thomas Hobbes é uma ideia interessante. E você observa que eles tratam de ambientes diferentes, né? O Rousseau, ele pega muito o bom selvagem, né? Que ele vai colocar assim, os indígenas, né? Aquele povo que foi descoberto, que vivia de uma forma mais harmoniosa e tal. É claro que a visão que ele tem é um pouco idealista, né? Vamos dizer assim. Mas existe alguns pontos
que são verdade nisso, né? Aquelas pessoas viviam em comunidades e tal, não havia muita distinção de classes ali, né? Era uma coisa meio que todo mundo igual, todo mundo trabalhava do mesmo jeito, todo mundo dividia as coisas. Então a gente nota que era praticamente uma sociedade meio que comunista, vamos dizer assim, né? Se a gente for levar a cabo o que é. Porque eles dividiam tudo, eles, né, contribuíam ali, não havia divisão de classes, praticamente. É claro que existia uma liderança ali, mas ele não interferia, vamos dizer assim, de modo muito forte, né, na vida dessas pessoas, né? Era uma liderança de organização e tal, mas mantendo sempre o respeito a essa tradição, né? De cuidar um do outro, de estarem ali vivendo nessa sociedade, dividindo as coisas, né? Não havia vamos dizer assim, um conceito de propriedade dentro dele. Você vê que praticamente tudo eles dividiam, né? E isso é muito interessante. Inclusive moravam juntos, né, em ocas, moravam várias famílias, né? Então eles tratam de ambientes diferentes, né? Então talvez por isso essa visão que eles tenham seja diferente. Dentro desse determinado ambiente, eles veem um determinado comportamento, dentro de outro ambiente vemos isso. A gente pode ver, assim, no século XXI, por exemplo, né, vários comportamentos que diferem muito de outras épocas, né? O Brasil, por exemplo, a gente está vendo um comportamento de ódio, um comportamento de intolerância, um comportamento de violência, né, muito grande. E pode-se dizer que isso vem se potencializando muito nos últimos anos. Então, mesmo que você diga, mas já existia uma semente e tal, mas você vê que tem um ambiente diferente, existem fatores externos, né, ao ser, ao indivíduo, que potencializam esses comportamentos. Então, acho que tem muito isso também, do ambiente, do clima que é gerado, e de como a partir disso as pessoas se comportam, né? A partir de certos estímulos, vamos dizer assim. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma pequena historinha, né? Que eu acho que ela reflete um pouco o que eu tô falando, pelo menos em parte, né? Que é uma lenda indígena, né? Dos dois lobos, né? Diz que dentro de nós, né, o sábio diz, há dois lobos, né? E um é egoísta, é rancoroso, quer vencer a qualquer custo, enquanto o outro é bom, é generoso, e por aí vai, né? Ou seja, um é bom, o outro é mau. Aí a pessoa pergunta pro sábio, mas qual é que vence essa luta, né? Essa luta que é travada entre os dois, dentro de nós. Aí ele diz que é aquele que a gente alimenta. Então, assim, a gente está vendo que a sociedade está alimentando muito esse ódio, esse ressentimento, né? Esses sentimentos ruins. E talvez por conta disso que as pessoas estejam agindo dessa forma, né? Porque a gente pode ver como o comportamento das pessoas se alterou muito numa faixa de tempo, né, relativamente curta. Então a gente pode dizer que houve um estímulo muito grande para isso e que isso contribuiu. É claro que essas pessoas não eram, né, eram pessoas que já com tendência ruim, mas que não se comportavam assim, não externalizavam isso. Então elas passaram a externalizar esse comportamento de uma forma mais forte. Então acho que é importante que a gente comece a refletir também sobre essas questões. Espero que vocês tenham gostado. Peço que deixe seu like. Obrigado a todos e até mais.